Esperar só mais um minutinho o pessoal terminar de chegar, tá, gente? E a gente começa os nossos exercícios, então, o pessoal não ir entrando e se perder. Bom, pessoal, vamos começar nós, então. E agora o pessoal vai entrando. Na última aula a gente conversou, então, sobre os sistemas, né, de ajuste, sistema furo-base, eixo-base. Vimos mais ou menos como é que é feita a retirada dos valores nas tabelas, tá? E hoje a gente vai exercitar ali de uma forma um pouquinho mais prática como que a gente calcula de fato ali as tolerâncias, se vai existir uma folga, se vai existir uma interferência, tá? Então, montei dois exercícios para a gente fazer aqui, um levando em consideração os sistemas de tabelas um pouco mais antigos e o outro levando em consideração o sistema de tabelas mais atual, tá? Ainda assim, os métodos são bem fáceis, o que muda um pouco é a leitura dos sistemas ali, tá? Mas o importante é o entendimento, né, dos tipos de sistemas, como é que a gente identifica um, como é que a gente identifica o outro, e não só o cálculo, né? O cálculo é fácil. O importante é a gente trabalhar com os valores corretos ali para fazer os cálculos. Bom, vamos lá então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Vou mandar para vocês, tá? Já mandei a aula de ontem, que consta as tabelas, tá? Mas eu mando hoje de novo junto e esses dois exercícios aqui que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Bom, primeiro exercício, gente. De acordo com o sistema... Opa, deixa eu botar aqui. De acordo com a figura abaixo aqui, tá? Trouxe o sistema de tabelas antigos aqui para nós. Eu quero o quê? A dimensão nominal, né? A leitura da dimensão nominal do furo e do eixo, dimensões máximas e mínimas do furo, dimensões máximas e mínimas do eixo, tá? Neste acoplamento teremos folga ou interferência. No caso de folga, eu quero saber qual vai ser a minha folga máxima, né? E no caso de interferência, qual seria a minha interferência máxima, né? Que são os dois casos extremos, né? Os dois perigos é uma folga máxima ou uma interferência máxima. Folga mínima, interferência mínima, normalmente não são um problema. O problema é sempre os extremos, tá? Então, vamos analisar. Na prática, o que vem para nós, tá? É só esse desenho aqui. E com esse desenho auxiliado das tabelas, a gente consegue resolver todas aquelas questões ali, tá?
Primeira coisa, sempre vai vir desenhado o acoplamento, o furo e o eixo. Aí eu pergunto para vocês, a partir desse desenho, sobre que sistema, né, furo base ou eixo base, nós vamos resolver ali os nossos valores de interferência ou folga. Só com desenho, como é que a gente pode identificar o sistema, né, que o desenhista ali quer que a gente assuma para fazer os cálculos? Diferenciar o que é furo e o que é eixo? Não, sobre qual sistema nós vamos trabalhar, furo base ou eixo base? Bom, primeiro a gente vai identificar a letra de tolerância H, tá? Quando a gente tem o sistema furo base, nós vamos ter um H maiúsculo. Quando nós temos o sistema de... Ah, assim fica difícil. Só um pouquinho, o pessoal tá entrando tudo junto aqui. Vamos ver se acabou. Tá, acho que foi. No sistema furo base... Cadê? No sistema furo base, tá, gente? Nós temos o H maiúsculo. E no sistema eixo base, nós temos o H minúsculo, né? Tudo que é referente a furo vai vir em letras maiúsculas. Tudo que for referente a eixo vai vir em letras minúsculas. Ok, tá? O importante é identificar em qual das duas peças do acoplamento está o H, tá? Nesse caso, o H está no furo, tá? E ele vai vir em maiúsculo, claro. Sempre que o H vier no furo, ele vai vir em uma letra maiúscula. Tudo que vier de tolerâncias, de letras, no furo vai vir em maiúsculo, tá? Então, primeiro nós identificamos H. Nesse caso, o H está na peça que é o furo. Então, vai ser um sistema furo base, tá? Se o H viesse, né, no eixo, viria em letra minúscula, H6, H7, H8, tá? O importante é a letra. Se ele viesse no eixo, seria um sistema eixo base, tá? Ficou entendido isso, gente? Primeira identificação que a gente faz. Ok. Ok? Então tá. Percebido então que é para utilizar o sistema furo base, né? Porque o H está no furo, nós vamos nas tabelas, tá? Do sistema de furo. Vai ter uma série de tabelas, tá? A primeira coluna aqui sempre vai vir, deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem. Na primeira coluna aqui, sempre vai vir a dimensão nominal, tá? E intervalos de tanto até tanto, para a gente achar o nosso valor ali, tá? Sempre vai vir a coluna de dimensão nominal. A segunda coluna vai ser aquela do sistema em que eu estou usando, ou furo base ou eixo base. Nosso caso é furo base, então a segunda coluna tem que ser de furo, tá? Vai vir toda uma tabela de furo H6, vai vir toda uma tabela de furo H7, vai vir toda uma tabela de furo H8, tá? Eu vou escolher a tabela de furo e a minha respectiva tolerância, que nesse caso é H7. Então, vou pegar a tabelinha de furo H7. O eixo eu vejo depois, tá? É sempre assim. Se o sistema é furo base, né? Vou identificar primeiro a tolerância do meu furo. Depois eu me preocupo com as informações do meu eixo. Se o meu sistema for eixo base, primeiro eu vou procurar as informações do meu eixo. Depois eu me preocupo com o furo, tá? Se nesse caso
tem um exemplo aqui para mostrar para vocês, ó. Como este aqui, ó. Esse aqui é um sistema eixo-base. Como é que eu identifico? Aonde que está o H? O H está ali, ó, no eixo. H6 e no furo J7. Então, vou focar no eixo. Que tabela que eu peguei? A tabela que depois da dimensão nominal vem escrito eixo, né? Só que eu tenho o eixo H6, H7, H8. Vou pegar a minha tabela respectiva, que nesse caso é H6. Depois eu faço a leitura, né, do H8. Vou voltar para a minha apresentação aqui, tá? Então, encontrei a minha tabela lá da minha tolerância H7, que é o importante, tá? Depois eu faço a retirada dos valores do meu eixo. Vamos para a primeira questão, então. Se quiserem anotando ali, tá, gente? Vou fazendo com vocês aqui, mas vou passar para vocês o exercício assim, só o enunciado, tá? O que ele me pede primeiro? Dimensão nominal do meu furo e do meu eixo. Bom, qual é a dimensão nominal do meu furo e do meu eixo nesse exemplo aí? 28 milímetros. 28 milímetros, né? Sempre vai vir ali a mesma dimensão nominal. Então, 28 milímetros está respondido a dimensão nominal do meu furo e do meu eixo. Letra B, dimensão máxima e dimensão mínima, né, do meu furo, tá? O que eu preciso para saber quais são as dimensões máximas e mínimas do meu furo? O que eu preciso de informação? As tolerâncias, né? Que a tabela está dizendo. As tolerâncias. O que são as tolerâncias nesses cálculos que a gente faz? São os afastamentos, tá? Tolerância é o total, tá, gente? Só nomenclaturamente falando, assim, ó, o que é a tolerância? Ah, a tolerância é de menos 8 até 8, tá? Isso é tolerância, quando a gente simplesmente fala o intervalo total. Ah, o meu eixo é de 10 milímetros, mas pode ser feito de 8 até 12 milímetros. Isso é tolerância, tá? E quais os valores de tolerância? São os afastamentos. Concordam comigo? Se o meu eixo ele tem 10 milímetros, se o meu eixo tem 10 milímetros, mas ele pode ser feito de 8 até 12, quanto é o meu afastamento inferior? Vamos passar para cá. Vamos deixar isso bem claro, ó. Aqui. Bom, esse aqui é o meu eixo, certo? Ele tem 10 milímetros. Mudou a tela para vocês, né? Ou mudou só para mim? Mudou para vocês? Mudou. Mudou? Certo. Tá? O que é a minha tolerância, tá? Vou fazer algo grosseiro aqui, mas é para a gente enxergar bem, tá? Fazer uma menor e uma maior. Esse aqui ficou muito pequenininho. Aqui, tá? Nessa dimensão aqui, ó, preciso de um raio, vamos botar assim. Vou botar a tela aqui. Só deixa eu terminar de desenhar e a gente conversa. Ah, isso aqui vai complicar. Deixa eu ver como é que eu vou desenhar para vocês melhor aqui. Aqui. Aqui.
Então tá, vamos trabalhar com os afastamentos aqui grandes para a gente ter uma noção maior, tá? Bom, qual é a dimensão nominal do meu eixo nesse caso, tá? É aqui, ó, o círculo em preto. É 10 milímetros, 10 milímetros. certo? Acho que fica mais visualmente melhor se eu apagar isso aqui. Tá? Para vocês verem os raios aqui. O eixo nominal é 10 milímetros, tá? E aí eu tenho uma tolerância. Qual é a minha tolerância nesse caso aqui? Tá? Qual é o intervalo de tolerância? É de 8 milímetros até 12 milímetros. Isso é a minha tolerância. Mas eu preciso ter nítido, tá? O que são os meus afastamentos? O meu afastamento inferior, tá? É a distância da minha menor dimensão até a minha nominal. Afastamento inferior, distância entre a minha menor dimensão até a minha maior dimensão. Qual é a minha menor dimensão nesse caso? É 8 milímetros. E a minha nominal, 10 milímetros. Então, quanto vale o afastamento inferior? 2. 2 milímetros, tá? O que é esse afastamento aqui? Vamos dar um zoom aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá? Em preto, tá aqui, ó, o meu diâmetro nominal. Essa distância aqui, gente, essa daqui, ó, do meu menor diâmetro, que é 8, tá? Até o meu nominal. Então, isso daqui tem 2 milímetros. E o meu afastamento superior, tá? É o contrário, é a distância do meu maior diâmetro até o meu diâmetro nominal. Essa daqui, ó. Certo? Às vezes, gente, a tolerância pode ser de 8 até 12, como nesse caso aqui, tá? O meu diâmetro nominal vale 10 e a minha tolerância vai de 8 até 12, tá? Mas não necessariamente meu afastamento superior tem que ser igual a um afastamento inferior. Nesse caso, tanto o afastamento superior quanto inferior, tá? Valem 2 milímetros, mas isso não é uma regra. Como que eu mostro para vocês que isso daqui não é uma regra? Tá? Utilizando outra... Vou botar essa barra aqui para baixo. Utilizando um outro exemplo assim, ó. Opa, isso aqui saiu fora. Ó, tá? Um exemplo grosseiro, né? Mas para que seja bem visível, tá? Se eu for ver essa distância aqui, ó. Quem é essa distância aqui? É o meu afastamento inferior, certo? É a distância do meu menor diâmetro até o meu diâmetro nominal. E quem é esse aqui, ó? Esse aqui é o meu afastamento Superior. É a distância do meu maior diâmetro, tá? Até meu diâmetro nominal, tá? De quanto é essa tolerância? Vamos dar valores, tá, gente? Vamos dizer aqui, ó, que o meu diâmetro, em preto aqui, diâmetro nominal vale 10 milímetros,
tá? O meu afastamento superior vale 1 milímetro e o meu afastamento inferior vale 4 milímetros. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale a minha tolerância nesse caso aqui? 5. 5. 5? 5 milímetros. Mais 1 milímetro, menos 4 milímetros, tá? A tolerância a gente não soma esses dois valores, a gente fala de dois modos. Ou fala os afastamentos, tá? A gente sempre fala o superior primeiro e o inferior depois, ou seja, 1 milímetro menos 4 milímetros, porque menos 4 milímetros, que é para trás, né? Menor que o nominal. Ou a gente fala em forma de intervalo, tá? Nesse caso, a tolerância, tá? Desse meu caso aí, ele pode ser de 6 milímetros até 11 milímetros. Concordam comigo que com esses afastamentos eu posso produzir peças de 6 milímetros até 11 milímetros? Nesse caso aqui, tá? A tolerância não é a mesma, os afastamentos não são os mesmos, tá? Então, o intervalo de tolerância, ele tem que ser falado ou em forma de intervalo, no caso desse desenho, a tolerância é peças de 6 milímetros até 11 milímetros. Ou eu posso falar no sentido mais menos, que é bem comum que a gente fala. Tolerância de mais menos 5. O que quer dizer mais menos 5? Que o afastamento superior vale 5 e que o afastamento inferior também vale 5. Mas nem sempre é uma regra ser igual. Então, eu posso falar ou assim, ou de mais 1 menos, tá? Na verdade, tem que ficar embaixo aqui, não dá para botar embaixo. Menos 4, tá? Esses são os dois meios que eu posso falar a minha tolerância. Nem sempre ela vai ser menor. Quando a tolerância, tá? Quando o afastamento inferior é menor, tá? Que o meu diâmetro nominal, ele é negativo, certo? Olha aqui, ele é negativo. O meu afastamento inferior, né? Ele é menor que o meu diâmetro nominal. Então, ele é negativo, tá? É mais 1, menos 4 a minha tolerância, tá? Então, nem sempre tem o mesmo valor. Mas precisa ficar entendido o que são esses afastamentos, tá? Os afastamentos são as tolerâncias positivas e negativas, tá? Mas conceitualmente são coisas diferentes. Bom, ficou entendido visualmente o que são os meus afastamentos? Inferior, superior? Então tá. Então vamos para cá. Certo? Os valores que a gente lê na tabela, tá? Passou para PDF para vocês aí? Sim? Mudou a tela? Tá. Nas tabelas, gente, a gente lê os afastamentos, tá? Então, a gente faz a leitura dos afastamentos. Aí, voltamos para a questão, tá? O que é a dimensão máxima do furo, gente? Como que eu posso calcular a dimensão máxima do furo? O que é a dimensão máxima? É minha dimensão nominal mais o meu afastamento superior, certo? Isso vai ser a dimensão máxima. A minha nominal mais aquele afastamento superior. E a minha dimensão mínima? A nominal menos o afastamento inferior. Mais o afastamento inferior. Tá? Mas como ele vai ser negativo, vai acabar sendo o que tu falou, né? Vai ficar máxima menos o afastamento. Mas também é mais, tá? Então, vamos lá. Escrevam aí, dimensão máxima do furo. A gente precisa primeiro encontrar o quê? Os afastamentos, né? Superior e inferior do furo. Como que a gente encontra esses valores? Por aqui, ó.
certo? Lembram que eu comentei com vocês? Às vezes vem escrito aqui em cima, ó, afastamento superior e afastamento inferior, que é para nos orientar, vou dar um zoom na tabela aqui, quem é o primeiro número e quem é o segundo número, tá? Às vezes vem escrito aqui, ó, afastamento inferior e embaixo vem escrito afastamento superior. Então, quer dizer que o número de cima é inferior, o número de baixo é superior. Quando não diz nada, segue a lógica que mais nos parece comum, tá? O de cima, afastamento superior, e o de baixo, afastamento inferior, tá? Quando não diz nada, a gente assuma que superior é em cima e inferior é embaixo, tá? Então, vamos fazer a leitura. Pegamos a tabelinha certa, lá, do furo H7, é um sistema furo base, tá? Então, primeiro vamos fazer a leitura ali dos afastamentos furos, tá? O que eu tenho que me atentar? Eu vou ter vários intervalos, né, de dimensão nominal. Quanto que é a dimensão nominal desse meu exercício? 28 milímetros. 28. Então, eu tenho que entrar, ó, vou dar zoom para vocês, acho que para ficar melhor para vocês. Em qual linha? Nesta aqui, ó, entre 18 e 30. 28 milímetros está nesse intervalo aqui, tá? Não posso pegar a primeira da linha. Tem que olhar o meu intervalo nominal. No caso aqui, ó, 28 está entre 18 e 30. Então, eu vou fazer a leitura desses dois valores aqui, ó. Mais 21 e 0, tá? Então, a gente anota isso. Afastamento superior igual a mais 21. Anotem aí. E afastamento inferior igual a 0. Opa, fechou a tela aqui. Espera um pouquinho, gente. Só um pouquinho que eu vou botar de novo aqui. Fechou. Volta aqui. Voltei aqui, gente. Voltei aqui. Tá? Então, anotaram? Afastamento superior é mais 21 e afastamento inferior 0, tá? Vamos fazer a soma agora para descobrir as dimensões máximas e mínimas, tá? O que a gente tem que se atentar, tá? Sempre ao que diz no cabeçalho da tabela, tá? Com que unidade nós estamos trabalhando de dimensão nominal? 28 o quê? Milímetros. Milímetros, tá? Se a gente está trabalhando com milímetros, que é o mais usual, a gente tem que trabalhar tudo em milímetros, tá? E sempre vai dizer as informações certinhas aqui, é só a gente se atentar. Dimensão nominal, entre parênteses, em milímetros. O que quer dizer? Que eu entro direto ali com o meu valor em milímetros, beleza, tá? Mas a gente fez a leitura nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna aqui. O que diz nessa coluna? Micrometros. Micrometros, né? Não é milímetros, é micrometros. Quanto vale um micro? Uma parte de 1000. Uma parte de 1000 ou 10 na menos 6. Tá? A gente tem aquela tabela de o que é milímetros? 10 na menos 3. O que é micrometros? 10 na menos 6. O que é nanômetros? 10 na menos 9. É aquela tabela de múltiplos que a gente usa bastante, tá? Mesma coisa. O que é... a gente usa bastante quilonewtons. Quilo é 10 na mais 3, né? Quando a gente quer escrever um valor muito grande. O que é terra? 10 na 12, um valor bem grande, tá? Então, a gente tem que se atentar a esse micrometros aqui, tá?
De forma prática, eu vou falar para vocês como que a gente trabalha com esse valor, tá? E aí vocês fazem sempre isso. Mas primeiro eu vou explicar por que que a gente usa esse valor, tá? Porque as coisas não surgem do nada. Elas têm uma explicação, né, em normas de matemática. Bom, eu vou trabalhar com o valor que era aqui, ó. 10 microns metros, tá? Quero passar para milímetro. Tem que trabalhar tudo com a mesma unidade. O que que é 10 microns metros? 10 microns metros é a mesma coisa que 10, né, vezes... O que que é um micron? 10 na menos 100, tá? Tiro o elemento multiplicador, esse aqui, microns, 10 vezes 10 na menos 6 metros, tá? Quero transformar isso para milímetros. Primeiro, eu vou resolver isso aqui. Quanto vale 10 vezes 10 na menos 6? O numeral aqui, ó, significa o número de zeros, tá? Então, posso só escrever o número de zero. 0,00000, tá? Se quiserem fazer ali aí na calculadora. Opa, tem um zero aqui. De novo aqui. Tá? Aqui, 10, 1. Porque não é 1, é 10, tá? Se fizer na calculadora, 10 vezes 10 na menos 6, vocês vão achar esse valor aqui, tá? Só que está em metro. Eu quero passar para milímetro, tá? Então, vou fazer aquele mudança de unidades que a gente aprendeu lá. Vou só copiar no mesmo número aqui. Ó. Como que a gente muda de unidade? A gente multiplica e divide pela mesma coisa, tá? Lembram que a gente fez vários exercícios de mudança de unidade? Foi com a turma de vocês, né? Não estou misturando. Eu não tô lembrado. Não foi com a turma de vocês? Não sei, Eu não pessoal. tô lembrado de ter feito esse exercício aí. Eu não. Tá, não. Nunca fizemos Guris, esse mas eu tipo não tô de- lembrando. Unidade. Nesse caso, ó, a gente vai multiplicar por milímetro e dividir por metro. Deixa eu botar aqui. Ô, Zeca, fecha aí, Zeca. Zeco! Olha o áudio aí, gurizada. Assim, vocês não aprenderam essa mudança de unidade assim? Corta? Não? Tá. Lembrar. Tem aí uma regra de 3, né? É uma regra de 3, mas serve para qualquer unidade. Eu achei que tinha visto com a turma de vocês. Ô, Natália, Oi. uma pergunta. Aquele 10 micrômetros lá, aquele micrômetro, ele é só um M só. Ele não é, ele não é um M, ele é um Mi. É um símbolo grego. Ele é assim. Tá, ó, mas ele é o Mi e aquele M também junto? Não, o M é de metro, Tá. tá? Natália. Vamos fazer assim, ó. Eu achei que era com a turma, Natália, achei que era com a turma de vocês, tá? Mas vamos fazer assim. Isso daqui vocês depois devem- da vírgula é 4 zeros ou é 5? é 5, mas a gente vai ver por que agora, tá? Isso daqui vocês viram em cálculo lá, com certeza, tá? Normalmente, no início da minha disciplina, eu ensino outro método de multiplicação de unidades, tá? A gente multiplica qualquer unidade em qualquer unidade, tá? Desde que estejam na mesma grandeza. Conversamos o que são grandezas, né? O que são grandezas, gente? Tudo aquilo que se pode medir. Tudo aquilo que se pode medir, desde que estejam, né, no mesmo contexto. Por exemplo, tempo. Pode ser em segundo, pode ser em horas, pode ser em dias. Distância. Metro, milímetro, decímetro, centímetro, tá? Existe um método matemático que vocês veem lá em cálculo, todo bonitinho, como é que se faz a mudança de unidades. E existe um método prático, tá? Que é o que eu ensino para a turma depois, porque é o mais fácil da gente usar. Não é desconceituar o conceito matemático certinho, tá certo aquele lá, todo aquele conceito matemático. Só que a gente precisa de uma coisa mais aplicável, tá?
Então, eu ensino esse método. Achei que já tinha sido com a turma de vocês, mas pelo jeito não, mas não tem problema, tá? Na aula que vem, a primeira coisa que a gente vai começar é esse sistema de mudança de unidades, tá? Que é importante para vocês. E aí a gente não vai trabalhar só com milímetro, metro, a gente vai trabalhar com todas as grandezas, tá? Faço isso com todas as turmas, não tinha certeza se era com vocês ou com as outras, mas a gente faz, tá? Não faz parte da ementa, mas eu acho bem essencial para vocês, bem importante, então a gente rever isso, tá? Isso tudo aqui, tá? Seria para explicar matematicamente por que, tá? Que quando eu tenho micrometros e quero passar para milímetro, eu tenho que pegar o valor e dividir por 1000, tá? Só que tem uma explicação matemática. Vocês não precisam decorar isso. Vocês, sabendo esse método, vocês fazem qualquer transformação, tá? Só que para não quebrar o embalo ali do nosso exercício, vamos fazer assim, ó. Primeiro, vocês vão só anotar isso, tá? De micrometros para milímetro, anotem aí, de micrometros, microns, esse símbolozinho aqui, ó. De micrometros para milímetros, ou seja, transformar de micrometros para milímetro. Isso aí. Transformar de micrometros para milímetros tem que dividir o valor por 1000. Tem que dividir o valor por 1000. Tá? Anotado? Então, o que que isso quer dizer? Todos esses valores que estão aqui na tabela, menos esses das duas primeiras colunas ali, ó. Tudo que está embaixo do furo, tudo que está embaixo dos eixos, são valores que estão em micrometros. E eu preciso transformar para milímetros, porque eu estou trabalhando com milímetros. Então, para transformar esses valores, eu só vou pegar o valor e dividir por 1000, tá? Amanhã a gente vê direitinho por que que a gente faz isso matematicamente. Por isso que eu não gosto quando a gente mistura as disciplinas, como foi o caso de vocês. A gente está vendo metrologia 2. Deveria ter sido comigo, porque a gente vê que vocês não viram isso e a gente começa do início, não no meio da disciplina. Mas não tem problema, a gente consegue partir daqui, tá? Então, para transformar micrometro para milímetro, a gente divide por 1000, tá? Então, vamos anotar os dois valores aqui. A gente tem um valor nominal de 28 milímetros. Então, a gente tem que ler nesse intervalo aqui, ó, entre 18 e 30 milímetros. O meu afastamento superior vai ser de mais 21 micrometros, que é a mesma coisa que dividam 21 por 1000. 0,21. 0,021. 0,021, tá? Então, 0,021 milímetros. É esse valor que eu vou usar. 0,021 milímetros. E 0 dividido por 1000 vai dar o mesmo zero. Então, o que que a gente tem ali de valores finais? Afastamento superior igual a 0,021 milímetros. E afastamento inferior igual a 0, tá? Sabendo os valores certinhos peraí. Do afastamento superior e afastamento inferior, vocês conseguem calcular as dimensões máximas e mínimas. Aí eu pergunto para vocês, qual é a dimensão máxima deste furo? 28,021. 28,021. E a dimensão mínima? 28 milímetros. 28 milímetros. Como é que a gente chegou nesses valores? Vamos para cá. Eu somei a dimensão nominal mais a dimensão A máxima. gente sabe que o afastamento superior é igual, né, a mais 21, não tem o símbolozinho.
micrometros. Isso aqui é a mesma coisa que 0,021 milímetros. Beleza. E a gente sabe também que o afastamento inferior vale 0 micrometros. Tá? Passando para milímetro é a mesma coisa, 0 milímetros. Tá? Como é que a gente calcula, então, a dimensão máxima, tá? Do meu furo? Vai ser a dimensão nominal mais o afastamento superior. Tá? Dimensão máxima, então. Qual é a minha dimensão nominal? 28 milímetros. Mais quanto é o meu afastamento superior? 0,021 milímetros. Isso vai me dar um resultado de 28,021 milímetros. Certo? A minha dimensão mínima, como é que é a dimensão mínima? É a minha dimensão nominal mais o meu afastamento inferior. E a dimensão nominal é 28 milímetros. Meu afastamento inferior é 0 milímetros, então eu vou ter um total de 28 milímetros. Vai, eu percebi. Outra parte aqui, só um pouquinho. Certo? Calculamos, então, a dimensão máxima e a dimensão mínima do meu furo, tá? Sabendo desses valores, eu pergunto para vocês, qual é o intervalo de tolerância que eu vou ter na produção dos meus furos? ...21 micrometros. Tá? O intervalo de produção dos meus furos vai ser valores de 28 até 28,021 milímetros, tá? Essas são as dimensões máximas e mínimas do meu furo. Letra C, eu quero as dimensões máximas e mínimas do meu eixo, tá? Como é que eu encontro os valores das dimensões máximas e mínimas do meu eixo, tá? Estou aqui no meu intervalo de dimensão nominal, 28, então é entre 18 e 30, tá? Tenho que ver no meu desenho, tem alguém me chamando aqui. Tenho que ver no meu desenho qual é a tolerância do meu eixo. Qual é a tolerância do meu eixo? F7, tá? Então, eu vou ler os valores da tolerância de F7. Qual linha eu estou? Estou nessa aqui, ó. Dimensão nominal, entre 18 e 30. O meu valor é 28. Vou ir, né? Ler até a minha coluna de F7. Que é a dimensão, que é a tolerância do meu eixo, ó. Nesse caso aqui, a primeira coluna. Em cima vai estar o afastamento superior. E embaixo vai estar o afastamento inferior. Vamos fazer a mesma coisa, gente. Quanto que vale em milímetros esse afastamento superior? 20 micrometros. Menos 20 micrometros, tá? Aí podem anotar de dois jeitos. Anotem o afastamento superior, ou menos 20 micrometros, ou dividam esse valorzinho aqui por 1000 e já vão ter o valor em milímetros, tá? Então, falando em milímetros, o afastamento superior do meu eixo vai ser 0,020 milímetros. E o afastamento inferior vai ser menos 0,041 milímetros. Encontrar esses valores aqui, tranquilo, né?
Tendo esses dois valores, deixa eu anotar aqui para não menos 41, vamos calcular as dimensões máximas e mínimas, então, tá? Aqui. Isso aqui é meu furo, agora eu vou fazer aqui, ó, meu eixo, tá? Afastamento superior é igual a menos 0,020 milímetros. E o afastamento inferior é igual a menos, tem que considerar o sinal, tá, gente? Se ali diz menos, é menos 0,041 milímetros. Beleza? Como é que eu vou calcular a minha dimensão máxima? Dimensão máxima, tá? Estou usando o D minúsculo aqui. Aqui deveria ser azul. Opa. Estou usando o D minúsculo aqui, porque tudo que é referente a isso é letra minúscula. Como que é a dimensão máxima? Mesma coisa. Dimensão nominal, mais o afastamento superior. Quanto é a minha dimensão nominal? 28 milímetros. Mais o afastamento superior. Quanto vale o afastamento superior? Menos 0,021 milímetros, tá, gente? Não posso esquecer do sinal, porque dá uma grande diferença. Quando eu tenho mais ou menos, fica como? Mais menos 0,021. Fica quanto? Menos. Menos, né? Então, na verdade, fica, ó, dimensão máxima igual a 28 milímetros menos 0,021 milímetros. Qual o valor que vai dar de dimensão máxima? 27 milímetros, 980. Milímetros. Micrometro. Milímetros. Milímetros. Né? Mas já Tu tá em pode milímetro, né? passar para micrometros. Mas para passar para micrometros, tu pega esse valor e multiplica por 1000. Tá? Tudo aqui em milímetros. Como que a gente calcula, então, a dimensão mínima? Tá? Dimensão mínima é a dimensão nominal mais o afastamento inferior. Dimensão mínima. Quanto é a dimensão nominal? Os mesmos 28. Quanto é o afastamento inferior? Menos, tá, gente? Estou botando entre parênteses porque os dois são negativos. Menos 0,041 milímetros. Mesma coisa ali. Botei mais e menos, fica negativo. 28 milímetros menos 0,041 milímetros. Qual vai ser a minha dimensão mínima? R$ 27 milímetros, 959. 27 milímetros, 27,959 milímetros, na verdade. Tá, gente? Agora vamos analisar os valores que a gente encontrou, tá? Quando eu tenho dois afastamentos inferiores, isso a gente conversou ontem e vocês me responderam certo. O que significa? Antes de calcular, tá? Aqui está a prova prática, mas antes de calcular, o que significa quando eu tenho dois afastamentos negativos? Com interferência. Não, significa porque que as solda, minhas né? dimensões reais, tá? De forma prática, sempre que eu tenho dois afastamentos inferiores, significa que eu vou produzir sempre peças menores que meu valor nominal, tá? Como é esse caso. Qual é o meu valor nominal? 28 milímetros, tá? Qual é a minha dimensão mínima? 27,959
9. Qual é a minha dimensão máxima? 27,980. O que isso quer dizer? Que a minha dimensão mínima e máxima, né, o meu intervalo de peças que eu realmente posso produzir é menor que 28. Então, sempre que eu tenho 2 afastamentos negativos, quer dizer que na prática as minhas peças vão sair sempre um pouco menores que o meu diâmetro nominal, aquele que eu mandei fazer. O inverso é verdadeiro. O que significa quando eu tenho 2 afastamentos positivos? Que a minha peça sempre vai ser maior que a dimensão nominal. Que a peça sempre vai ser maior que a dimensão nominal, tá? Quando eu tenho um afastamento positivo e negativo, sim, aí eu vou ter peças um pouquinho menor que a nominal, outras um pouquinho maior, tá? Mas é bem comum ter 2 afastamentos negativos ou 2 afastamentos positivos, tá? Para que eu tenho isso? Para garantir que eu tenha sempre folga ou sempre interferência. Depois a gente vê se a gente vai folga ou interferência, tá? Mas esses valores, como a gente calculou, tá? Coletar ali os valores de afastamento é tranquilo. De cima é superior, de baixo é inferior. Para transformar para milímetro, eu divido por 1000, tá? Mas como calculo aqui a dimensão máxima e mínima? Foi entendido? É sempre a dimensão nominal mais o afastamento, tá? Sempre mais, tá, gente? Se vai dar o negativo ou não aqui depois, vai depender do sinal do afastamento. Se lá na tabela tem menos ou tem mais. Mas a fórmula original é mais. Dimensão máxima, então, diâmetro nominal mais afastamento superior. Dimensão mínima, diâmetro nominal mais afastamento inferior. Tá? Tranquilo? Voltamos lá para o nosso exercício, então. Achamos os valores de dimensão máxima e mínima do furo, depois encontramos dimensão máxima e mínima do eixo, tá? Agora eu pergunto para vocês, neste acoplamento, teremos folga ou interferência? Folga. Tá, por quê? Vou mudar a tela aqui, gente, para a gente ter os valores, tá? Os valores vão nos auxiliar aqui para responder essa questão, tá? A pergunta você já sabe, que é... Ó, aqui todos os dados do... Vou até apagar esse aqui, que isso aqui não é relevante. Aqui, à minha esquerda, todos os dados do furo, ó, dimensão máxima e mínima do furo. E... Vou até botar em preto aqui. Aqui... E aqui, não, os valores importantes são não esses ajuste com daqui. folga aí, não. Por quê? A dimensão... Quero que vocês me digam Oi? por quê. Quero que vocês me expliquem por Porque quê. a dimensão máxima do eixo, no caso, do furo, né? Que é 28. Não é isso? Furo e eixo. Não, que é já... O que eu analiso, tá? Pensem comigo. Existem 4 possibilidades de produção de peça, né? Um furo máximo e um furo mínimo, um eixo máximo e um eixo mínimo, tá? Aí eu tenho que pensar nas possibilidades. Posso calcular se vai ter eixo, se vai ter interferência ou folga? Posso, tá? Mas gostaria que vocês entendessem só olhando os números. Não tem a necessidade de calcular, só de entender olhando, tá? Vamos pensar assim. Folga. O que eu preciso para ter folga? Para ter folga, eu preciso que o meu eixo seja menor que o meu furo. Beleza, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Se eu preciso que o meu eixo seja menor que o meu furo, qual é a pior possibilidade, né? Para que eu tenha folga? Vou pensar no meu diâmetro máximo do furo, tá? Vou pensar, então, no meu diâmetro máximo. O que é o meu diâmetro máximo? 28
0,021, tá? Ou seja, eu quero que o meu eixo seja menor que o meu furo, tá? Então, eu vou pensar na pior possibilidade. O que é? O meu eixo sair muito grande e o meu furo sair muito pequeno. Entenderam essa lógica? Para acontecer folga, o meu eixo precisa ser menor que o meu furo, tá? Então, vou pensar qual é o maior tamanho que o furo pode ter e o menor tamanho que o meu eixo pode ter e o menor tamanho que o meu furo pode ter, tá? Porque concordam comigo? Se o meu eixo sair no menor tamanho e o meu furo no meu maior tamanho, aí eu garanto a folga. Mas se o meu eixo sair muito grande e o meu furo sair pequeno, eu ainda vou ter folga? Não. Então, para analisar se existe folga, eu pego a maior dimensão do meu eixo, que é 28,021, e a menor dimensão do meu furo. Quanto é a menor dimensão do meu furo? 27,959. Então, se acontecer essa possibilidade do meu furo... Tá ao contrário aqui. O eixo sai menor que o furo. Do meu eixo sair menor que o furo, tá? O meu furo máximo, desculpa, o meu eixo máximo vai ser 27,89. Se o meu eixo for produzido ao máximo, 27,98, e o meu furo for produzido no mínimo 28, vai acontecer interferência? Não. Não, vai acontecer a folga. A folga. Tá? Qual é as duas hipóteses, tá? As piores hipóteses é o meu eixo sair muito grande e o meu furo sair muito pequeno, tá? Então, para analisar se vai existir ou folga ou interferência, eu penso nessa possibilidade. O meu eixo maior possível e o meu furo menor possível. O meu eixo maior possível é 27,98. E o meu furo menor possível é 28 milímetros. Então, sempre vai ter folga, tá? Nesse caso aí, de quanto vai ser a minha folga? 41 micrômetros. 41? Não, é 20 micrômetros. 20 micrômetros, ó. Isso. Se eu tirar... Ô, Natália, Oi. só para ver se eu entendi, resumindo, então, ele é folga porque a minha dimensão mínima do meu furo é maior que a dimensão máxima do meu eixo, é isso, né? Isso. Tá? A pior possibilidade que pode existir é essa. O meu eixo sair muito grande e o meu furo sair muito pequeno. Então, para analisar se existe folga ou interferência, eu sempre penso nessa possibilidade. Eu comparo a dimensão máxima do meu eixo com a dimensão mínima do meu furo. Se o meu furo for maior que o meu eixo, né? Comparando essas duas aqui, eu tenho folga. Se o meu furo for menor que o meu eixo, eu tenho interferência, tá? Por que eu falo para vocês que essa é a pior possibilidade, tá? Porque se eu, nesse caso aqui, eu tenho uma pequena folga. Se eu comparar a dimensão mínima do meu furo com a dimensão máxima do meu eixo, tá? De quanto vai ser essa folga? Ela falou que escapou dos temas. É isso Ó. que falou. Nossa, eu não sabia que não podia falar. O furo tem 28 milímetros. Diminuo 28 milímetros menos 27,98. Isso vai dar quanto? 0,2 milímetros. 0,02. Tá? Então, essa é a minha folga mínima. Qual é a minha folga máxima? 0,41 milímetros. Tá? Vamos analisar as possibilidades. Qual é a possibilidade de acontecer uma... A gente já sabe que tem folga, tá? Porque mesmo que eu produza o meu eixo no máximo e o meu furo no mínimo, ainda assim o meu eixo vai ser menor que o meu furo. Então, eu tenho folga. Se
Se eu tenho folga, eu tenho folga mínima e folga máxima. O que é a folga mínima? Tá? Quando eu tenho um menor espacinho. Quando que eu tenho um menor espacinho? Quando o meu eixo é o maior possível e o meu furo é o menor possível. Isso me gera a folga mínima. O que é a folga máxima? A folga máxima é quando o eixo é pequenininho, ou seja, o eixo é o menor possível e o furo é o maior possível. Aí eu tenho uma folga grande, tá? Então, em termos de valor, qual o valor da folga mínima? 0,020 milímetros. 0,020 milímetros, que é 28 menos 27,98. Qual o valor de folga máxima? 0,041. 62 micrômetros. Vamos ver aqui. 41 micrômetros. 62 micrômetros. 62 micrômetros. 62 micrômetros. Por quê? Tu tem que analisar qual é a possibilidade de folga máxima. É quando eu furo e o meu eixo é mínimo. Aí tu vai comparar esses dois valores aqui. Tu está comparando com 28, né? Tu vai comparar com 28. Isso. Eu me esqueci de bater ele. Tá? Então, esse é a minha folga máxima e a minha folga mínima. Tá? Pessoal, entender como que a gente consegue. A gente poderia usar aqueles cálculos e determinar, mas só olhando valores, entendendo essas possibilidades, a gente já consegue determinar. Claro que perguntar, como eu perguntei para vocês os valores, tá? Aí sim, aí vocês vão ter que calcular. Mas só lendo ali, vocês não conseguem determinar se vai existir folga ou interferência? Sim, né? Então tá. Respondemos ali, ó, a letra D. Neste acoplamento, teremos folga ou interferência? Teremos folga, né? E caso tenha folga, qual é a folga máxima? É as dos 62, né, micrômetros. Como que a gente calculou a folga máxima? Quando o meu furo é bem grande, né? O máximo do meu furo é 28,021 menos quando o meu eixo é o menor possível. Quando o meu eixo é menor possível, ele vale 27,95, né? Deixa eu olhar aqui, 95. 959, tá? Então, folga máxima. Folga máxima vai ser 28,021 menos 27,959. Isso vai dar 0,062, tá? Ou 62 milímetros. Ô, Natália, se quiser, tu pode nos dar um exercício que tenha folga e interferência, né? Os dois, né? Posso. Tá? Só para saber. Porque trabalhar com... Isso eu vou fazer um para vocês. Na aula de amanhã eu vou fazer um para vocês. Desde que isso fique muito claro, tá? Por quê, gente? Que possibilidades a gente tem, né? Folga, interferência ou incerteza. Incerteza não é interessante de trabalhar, tá? É legal a gente fazer exercícios para ficar pensando isso. Mas nessa possibilidade eu vou ter folga, nessa eu vou ter interferência. É legal para a gente pensar. Só que na prática não é legal utilizar. Por quê? Como que a gente vai saber quando tem folga, quando tem interferência? Se o intervalo de produção, tá? O diâmetro efetivo, ou seja, aquilo que eu posso produzir, não depende de mim. Eu sei que um diâmetro de 10 milímetros pode ser de 8 a 12, mas eu não sei quando a máquina vai fazer com 8, com 9, com 11. Então, não é legal trabalhar com incerteza. Não saber com que eu vou ter, se eu vou ter uma folga ou uma interferência. Como essas tabelas aqui, elas são tabelas práticas, tá, gente? Que eu realmente uso,
Normalmente, tá? Cerca assim, ó, de 98% dos casos, eu vou ter folga ou interferência. Eu não vou ter os dois, que é muito mais usual. Mas em termos de exercício, a gente pode fazer os dois sim. Aí posso dar valores, né? E perguntar para vocês. Existe possibilidade de folga, interferência ou incerteza? E aí vocês vão me dizer, não, só folga, só interferência. Ou incerteza. Se for incerteza, quais as possibilidades? Quando o meu furo for máximo, meu eixo for mínimo, vai dar tal. E quando for o máximo, outro mínimo, vai dar tal, tá? Mas é legal da gente pensar. Vamos fazer isso amanhã, tá? Vamos fazer isso depois da gente ver aquela mudança de unidades. Eu tinha certeza que eu tinha visto aquilo com vocês. Tinha certeza. Mas não, foi a outra turma de Metrologia 1. E aí vocês já tiveram Metrologia 1. Comigo foi 2. Comigo foi Elementos de Máquinas, vocês, né? Tá. Mas a gente vê, não tem problema, tá? Por que eu gosto de mostrar aquilo ali, gente? Não faz parte da ementa, tá? Mas foi algo que eu aprendi para mudanças de unidades. É uma regra que vale para tudo. Eu mudo qualquer unidade desde que esteja na mesma grandeza. Tempo, pressão, temperatura, distância, tudo, tá? É bem usual. Ensinam para vocês, e tá o certo, lá em cálculo, né? O certinho, e é como vocês têm que apresentar. Só que, né, nosso intuito aqui é prático, então, sem querer desmentir o que o cálculo ensinou, eu tento trazer a fórmula prática para vocês, como é que a gente usa ali de uma forma mais fácil, assim, tá? Mudança de unidade é uma coisa difícil de trabalhar, porque cada um tem os seus toques, né? Um trabalha com regra de 3, o outro já sabe os valores de cor, então é uma sugestão para vocês, tá? De saberem fazer mudança de unidades a partir desse método. Quem já tem os seus métodos de trabalho, tem muita gente que faz com regra de 3, tá? Continua, não vou desmentir. É só para auxiliar quem ainda não tem o método, tá? E fazemos. Trabalhamos outros exercícios. Fizemos então, com o sistema de tabelas antigos, tá? Vamos fazer um próximo exercício aqui, com o sistema de tabelas novos, tá? Que é um pouquinho mais fácil, mas é a mesma coisa. Vamos lá, então. Exercício 2. Tá? Tem, de novo, um acoplamento, cada um com as suas tolerâncias, tá? Primeira coisa, nesse sistema aí, vai ser furo base ou eixo base? Eixo base. Eixo base, tá? Porque o meu H está no eixo, então é um sistema eixo base. Beleza. Dimensões nominais do furo e do eixo. 28 milímetros. 28 milímetros, tá? Essa foi tranquila, foi da lista de exercícios do primeiro. 28 aqui o numeral, mesma dimensão de um e do outro, tá? As perguntas na sequência é a mesma, tá? Dimensão máxima e mínima do meu furo. O que eu preciso para saber as dimensões máximas e mínimas do meu furo? Os meus afastamentos, tá? Vou passar essa para cá. Deixei aqui as tabelinhas, tá? Essas tabelas estão no material que eu mandei na aula passada para vocês, tá? Vocês podem consultar ali, eu já deixei prático aqui pra gente, ó. O diâmetro nominal é 28. Primeiro, eu quero as dimensões máximas e mínimas do meu furo. Então, vamos nas tabelinhas de furo. Essa é de eixos, diz lá em cima. Essa tabela que tu usa mesmo, Natália? Hã? Essa tabela aí mesmo é usual, né? Essa é as novas, então, tá? Elas são bem mais simples. Mas, às vezes, tem a antiga que é aquela lá, tá? A gente pode imprimir essa tabela aí e plastificar, né? Pra gente mesmo ter. Pode, tá? Essa aqui vai de dimensão nominal de 1 a 250 milímetros, tá? É difícil a gente usar dimensões muito maiores que isso, mas tem outras. Se vocês quiserem, eu posso mandar todas, tá? Para quem trabalha com isso, é legal de ter essa daqui, tá? São 6 tabelinhas, ó. Antes de entrar na que a gente precisa, eu vou só mostrar para vocês, ó. São 3 de eixo e 3 de furo. As de eixo é essa e essa. Se vocês repararem aqui na primeira coluna, a dimensão nominal é a mesma. O que muda são as tolerâncias, tá?
Porque nós temos D, E, F e G, H e J, K, M, P e S e R, tá? Vai depender qual eu vou usar. Tem 3 de eixos e 1, 2, 3 de furos, tá? Passei em PDF aqui, tá? Em PDF nessas que eu mandei para você. Então, quem quiser imprimir, pode imprimir só as últimas 6 páginas ali, que são só as tabelinhas, tá? Se precisarem de outras unidades, posso mandar também. Vou ver tudo que eu tenho para vocês e mando lá. Quem tiver interesse pode pegar. Vamos lá, então. Estava procurando o quê? Esse. Voltamos aqui. No sistema primeiro ali do meu furo, ó, que é a dimensão máxima e mínima do meu furo. Tenho que ler aqui, ó, a dimensão nominal e a tolerância. A dimensão nominal é 28 milímetros e a tolerância é F7. Então, vou na minha tabelinha de furo. Essa é de eixo, essa é de eixo, essa é de eixo. Agora, de furo. Tenho que procurar, primeiro, o quê? A minha dimensão nominal. 1 e 3 não, 3 e 6 não, 6 e 10 não, 10 e 18 não. Aqui, ó, entre 18 e 30. A minha dimensão nominal é 28. Tá aqui. Procuro a linha certa e vou até a minha respectiva coluna. Qual é a coluna que eu vou olhar? F7, que é a que diz lá. Então, ó, tô indo com o mouse até a minha coluna de F7. Tá aqui. Quais são os valores? Tá? Talvez esteja pequenininho para vocês. Então, vou falar, tá? De novo, como não tem nada escrito como essa, o númerozinho de cima, afastamento superior, e o númerozinho de baixo, afastamento inferior, tá? Então, afastamento superior, anotem, afastamento superior, mais 0,020 milímetros, tá? Já anotem milímetros. Por quê? Lá naquela tabela, dizia lá em cima micrometros, não dizia? Quando diz em um lugar que é micrometros, tu tem que admitir que é micrometros. Nessa tabelinha aqui, o que diz aqui, ó? Milímetros. Se aqui diz milímetros e para cá não diz mais nada de outra unidade, tudo está em milímetros. Então, essa tabela já é um pouquinho mais fácil por isso, tá? Primeiro que ela já vem tudo na mesma unidade, tudo é milímetro. Então, não preciso passar de micrometros para milímetros. É fácil, né? Só dividir por milímetros. Tá o zero na frente da vírgula, né? Tem um zero. Tá o zero na frente da vírgula e tá indicando que é em milímetros, né? Isso, a gente já pode identificar. Porque imagina pegar esse número super pequeno e dividir por 1000 de novo, tá? Mas nem por isso. Mas é porque se tem uma única unidade, aqui no cantinho diz milímetro, e nenhum resto depois diz outra unidade, a gente admite que tudo é da mesma unidade. E é. Só quando muda, tá? Isso é uma regra de tabelas da ABNT, tá? Se diz uma unidade, se diz lá quilômetro, gente, tudo é em quilômetro. Se algum outro valor é de outra unidade, tem que ficar bem claro que vocês leiam ali. Ó, isso aqui não é em quilômetro, é em metro. Nessa aqui, tudo é em milímetros, então já facilita. Vou falar para vocês aqui, afastamento superior, 0,020 milímetros. E afastamento inferior, 0,041 milímetros. Anotaram? Sim. Afastamento superior e afastamento inferior, dois positivos, né? O que isso significa? Tá acima do nominal. Vai ser os dois valores, tá? Os valores efetivos, aqueles que realmente podem acontecer, vão ser maiores e menor, vai ser maior que o meu valor nominal, tá? Qual é a minha dimensão máxima? 28,041 milímetros. Tá? Dimensão nominal mais o afastamento superior. 28 mais 0,041.
Esqueci dos valores aqui, deixa eu mudar aqui. De cor não vai. 41 milímetros. Isso. E o afastamento inferior? Dimensão mínima, desculpa. Dimensão mínima? 28, 0,21. Acho que é 21, não lembro agora. É 20. 20. Um é 0,041 e o outro é 0,020. 20, desculpa. Tá? Vou ter dois valores acima da dimensão nominal. A máxima e a mínima. Tem as dimensões máximas e mínimas do furo, então. Vou procurar a dimensão máxima e mínima do eixo, tá? Qual é a tolerância do meu eixo? H7. Então, é pelo H7 que eu tenho que procurar na tabela de eixos. Vamos lá para as tabelas de eixos. Aqui. Essa daqui é D, E e F, ó. Não tá a minha. Vou para a próxima. As de H estão aqui, tá? Então, é aqui que eu vou olhar. Vou procurar a minha dimensão nominal, entre 18 e 30, porque é 28, e vou até a minha coluna de H7, tá? Então, tá? Então, afastamento superior ali, 0. E afastamento inferior, menos 0,021. Anotem aí. Afastamento superior, 0 milímetros, e afastamento inferior, 0,021. Anotado? Anotado. Então, vou passar para cá, para vocês me dizerem os valores, tá? E a gente poder analisar. Qual é a minha dimensão máxima do meu furo? Meu furo, 28,020. 28,020. Qual é a dimensão mínima do meu furo? 28,041. Agora, a dimensão máxima do meu eixo. 28 milímetros. E a dimensão mínima do meu eixo? 27,979 milímetros. Todo mundo chegou a esses resultados, gente? Sim. Vou botar aqui, tá? Ó. Mas não teria necessidade de eu escrever quais as dimensões são de quais. Por quê? Se está em letra maiúscula, são as dimensões do meu furo. E se está em letra minúscula, é a dimensão do meu eixo, tá? Quanto aos valores, vocês calcularam ali tranquilo, né? A dimensão máxima é só pegar a dimensão nominal e somar o afastamento superior, e a dimensão mínima, pegar a dimensão nominal e somar o afastamento inferior. Tanto para furo quanto para eixo, a mesma coisa. A única diferença vai ser os valores, que cada um eu vou ler na respectiva tabela. Até aí, tranquilo. Agora, a parte que eu vou incomodar bastante, que é a parte de entender as possibilidades existentes ali. Pergunto para vocês, nesse caso, está acontecendo folga ou interferência? Ou incerteza? Folga. Folga. Por que folga? Só folga. Porque o diâmetro mínimo do furo é maior que o diâmetro máximo do eixo. O diâmetro mínimo do meu
furo, É isso aí. qual o diâmetro máximo do meu eixo. Exatamente. É isso mesmo? O que a gente analisa sempre? Aquela pior possibilidade. Se o meu eixo sair muito grande, se ele sair muito grande, no máximo ele vai sair com 28. E se o meu furo sair muito pequeno? Se o meu furo sair muito pequeno, tá? Ah, e aqui inverti, gente. Está invertido. Espera aí. Dimensão mínima. Como é que a dimensão mínima vai ser maior que a dimensão máxima? Estou copiando aqui, ó. Concordam comigo? Só eu reparei? Ó. Ah, é verdade. A dimensão mínima tem que ser menor que a dimensão máxima, certo? Mínima, máxima. Mas mesmo assim vai acontecer a folga, né? Pior possibilidade, o meu eixo sair muito grande, qual é o máximo que ele pode sair? Com 28 milímetros. E o meu furo sair muito pequeno. Qual é o mínimo que o meu furo pode sair? Com 28,020. Mesmo que isso ocorra, o meu eixo é menor que o meu furo. Então, vai acontecer, nesse caso, uma folga. Qual a folga mínima? É 0,020. 0,020, que é quando o meu eixo sai grande e o meu furo sai pequeno. Existe uma folga, mas é a folga mínima. 0,020 milímetros. E qual é a minha folga máxima? 0,062. Isso aí. Não fiz. Faço tudo ao vivo. 0,062, tá? 62 milímetros. Bom, pessoal, deixa eu voltar para cá. Resolvemos a última questão ali, que é a folga mínima ou interferência máxima, tá? Agora eu pergunto para vocês. Tranquilo, né? Eu sei que é um monte de regrinhas ali, coisas que a gente tem que observar, mas depois que a gente se atenta, principalmente as unidades, que vai dizer se é no início ou não, tá? Por que é importante a gente praticar ali com a tabela? Porque se eu desse só as equações para vocês, não, super fácil a equação, mas quando a gente pega a tabela, tem vários detalhezinhos. E aí anotar um valor errado, tá? Já dificulta. Por exemplo, aquela tabela antiga, que é um pouquinho mais complexo, ela vem valores em micrometros. Se vocês não observam isso, imagina um diâmetro de 40, né, milímetros e aí um afastamento de 25. Nossa, imagina quanto pode variar. Pode variar de 40 a 65 milímetros o eixo. É muito, né? Por quê? Porque está em micrometros. É um detalhezinho, mas que no final lá faz toda a diferença, tá? E principalmente essa visão de possibilidades, ó, se o diâmetro for máximo, se o diâmetro for mínimo, tá? Que é isso, foi treinando ali, garanto que já facilitou bastante. A gente viu aqueles primeiros desenhos ontem, dá para entender, mas complica um pouco. Depois, quando a gente trabalha com valores e compara ali, fica mais tranquilo, certo? Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Bom, que bom, então. Amanhã eu vou trazer mais exercícios para a gente fazer, tá? Vamos fazer aquelas mudanças de unidades, vou trazer prontos. Vou trazer mais uns outros de possibilidades de eixo, interferência. Tentar trazer uns exemplos práticos para mostrar para vocês. Componentes que eu costumo usar, que tem uma lista, tá? Componentes que eu costumo usar com interferência, componentes que eu costumo usar com folga, tá? Vou trazer mais exercícios. E na quinta-feira, eu vou trazer para vocês, faz parte lá do assunto também, e é legal, que são os ensaios mecânicos, tá? E é a partir dele que a gente tem os valores, né? Dos elementos mecânicos ali. Tem os ensaios destrutíveis, ensaios não destrutíveis, né? Alguns são um pouco mais complexos, outros são mais simples. Tem vários ali que na empresa em que vocês trabalham podem ter, outros que normalmente, como são complexos e caros, o pessoal terceiriza, né? Em vez de ter aquela máquina na empresa, porque é caro, quando precisa fazer, manda alguém lá fazer o ensaio e a gente conversa um pouquinho como funciona todos, né? Eu sei que os mais complexos
talvez vocês não vão realizar por não ter, né, na empresa. Mas vocês precisam entender o que ele é, mais ou menos como é que acontece, né? Não, vamos pegar esse eixo aqui, vamos mandar para o ensaio de partículas magnéticas. Aí a gente fica, mas nem imagina o que é. A gente precisa saber mais ou menos o que são os ensaios ali, ter conhecimento. Bom, pessoal, por hoje era isso, tá? Amanhã a gente volta para nossa disciplina, então. Boa noite para vocês, se cuidem. Boa noite, boa noite. E recebi os exercícios de todo mundo que me mandou, tá? Eu vou fazer a listinha aqui tranquilo. Boa noite para todo mundo aí. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.